Olá, estamos começando mais um programa referente à eleição da Sermofu 2021. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas aos nossos canais. Estamos ao vivo a partir desse momento pelo nosso canal no YouTube TVR Sul, também no nosso site tvrsul.com.br e nos nossos Facebooks TVR Sul Comunitária e MF Sul Morro da Fumaça. Também no nosso aplicativo, onde você pode, certamente você já recebeu, se não recebeu, você pode fazer o pedido e você vai poder assistir esta e as demais entrevistas também diretamente no nosso WhatsApp. Isso! Pois bem, para dar continuidade na série de entrevistas promovida pela TVR Sul, apresentando para você os candidatos à eleição da Sermofu desse ano, o nosso convidado hoje é Paulo Espíndola, popular Paulinho. Boa noite, Paulo. Boa noite, Beto. Sempre um prazer estar aqui na TVR Sul. É a quarta vez, né, que estamos voltando aqui na casa. Estivemos aqui quando abriu espaço para a gente divulgar o lançamento do nosso livro. Voltamos depois para divulgar as festividades da festa de São Roque, né? 60 anos de paróquia, que tive o prazer de ser o presidente. E retornamos depois quando estávamos na organização da festa da família Macari, né? A família Macari organizou uma festa, a gente participou e tu abriu espaço com entrevistas aqui para trazer as pessoas da família e a gente estava junto. E agora, voltando como candidato à presidência da Sermofu. É sempre um prazer estar aqui no bairro Naspolini, um bairro que eu conheço bem e que gosto muito daqui, porque o meu pai nasceu praticamente aqui, né? Meu avô morava ali, o avô Gregório Espíndola, morava ali e o pai cresceu aqui. E quando pequeno eu vinha para cá, sempre com o vô, né? Ajudar o vô, então a minha infância, o bairro Naspolini fez parte da minha infância. Ajudava bastante aí correndo atrás do gado, do vô ali junto com a Murilha. Lembra da Murilha, né? Lembro. Murilha, Quem não lembra daquela mulher, né? É, do Ila. Do Ila. Depois o pai teve olaria, né? Aqui, a gente teve uma olaria aqui. E a gente trabalhava na olaria, se envolvia. E aqui no bairro, sempre jogando bola. Cheguei a jogar no Industrial. Né? Jogasse no Industrial também? No Aspirante. Lá no Aspirante. No Aspirante. Joguei 2 partidas no Aspirante do Industrial. Depois mandaram embora. Não vamos mandar embora. Com seu Zequinha, né? Seu Zequinha Campos. Houve uma época em que o Industrial, o campo do Industrial hoje é ali, mas durante muitos anos foi lá no terreno do Zacaron. Sim, sim. Só que houve uma época que eles ficaram sem campo, então o vô cedeu o espaço aqui no terreno do vô e o campo industrial era ali. Uhum. Foi um espaço de tempo curto, mas eles tiveram a oportunidade de ficar ali. E nessa época, para agradar, ele me deu a vaga. Então eu joguei 2 partidas pelo Aspirante do Industrial. Mas assim, sempre um contato muito bom com essa comunidade, né? E hoje estou aqui como candidato à presidência da Sermofu, com contato em todas as comunidades, né? Mas muito bom estar aqui no bairro Naspolini, muito bom estar aqui na TVR Sul. Muito bem. A nossa conversa de hoje é com o Paulo Espíndola, que é escritor, que é empresário, e, enfim, é historiador, e agora também candidato a presidente na próxima eleição aí da Sermofu, no mês de março, que está próximo, né? 2021. Paulo, falar um pouquinho aí, tu é muito conhecido na cidade, na região, mas falar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais sobre a tua vida. Fala um pouquinho aí de ti aí, família, enfim, fica à vontade. Já contaste um pouco, mas vamos falar um pouquinho mais. Vamos lá, Beto. Eu nasci, né, aqui em Morro da Fumaça, eu sou filho do seu Walter, da dona Ovani, né? Como eu te disse, o pai nasceu aqui, a mãe nasceu em Rio Compudente e veio muito pequena para Morro da Fumaça. Os dois estudaram, se conheceram no Colégio Princesa Isabel, e casaram, tiveram 5 filhos, né? Eu sou o segundo, tem o Walter, o mais velho, mora em Tubarão, tem eu, o Paulo, depois tem o Guga, né? Tem a Caca e a Carla. E a gente morou ali em cima, na saída quem vai para Criciúma, né? Ali próximo, onde hoje é a Gráfica Soler, fizemos a vida ali. Eu estudava no Colégio Princesa Isabel, desde novo, fui aluno da dona Lídia Coral,
fui aluno da dona Maria Simone, da dona Leida Savariz, da dona Irani. São professoras que passaram na vida da gente e deixam aquela saudade, aquele carinho. Depois eu estudei no Colégio Marista e depois fui fazer a minha formação. Primeiro estudei em Joinville e depois acabei me formando em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, em Engenharia Civil. Eu retornei a Morro da Fumaça e acabei casando com a Patrícia Macari, né? Família bem conhecida. E tivemos 2 filhos, né? A Júlia e o Gustavo. A Júlia hoje casou com o Clênio de Uruçanga e nos deu um presente, né? Que é a minha neta, a Betina, uma alegria que a gente tem. E o Gustavo também já se formou, os 2 estão formados, né? O Gustavo também se formou e atualmente está namorando com a Alice Maranho, né? Do Jânio, filha do Jânio, lá da Maristela. Então, essa é a nossa família, né? Essa é a nossa família. Eu sou muito de família, gosto muito da vida em família. E sou assim. Eu, desde pequeno, me envolvi em muitas coisas, muitas atividades, não consigo ficar muito parado, eu tenho que estar sempre com tem que ter participando de alguma coisa. E dessa forma fui me envolvendo ao longo da vida, né? Como te disse, desde o Canarinho, o tempo que jogava no Canarinho, e aqui no Industrial, um pouquinho no Rui Barbosa também. Nunca fui muito bom de bola, mas sempre foi muito teimosinho. E fui nessa participação toda, né? Acabei tendo o privilégio de participar da fundação da FJF e a alegria maior ainda de ter sido o seu primeiro presidente. Primeiro presidente da FJF, uma coisa que carrego assim comigo, com muito orgulho, porque a FJF, ela não é futebol, né? Ela é uma coisa maior, ela envolve toda a cidade, ela tem uma participação cultural na vida de Morro da Fumaça, e uma coisa que me deixa feliz na FJF é quando eu vejo a união que ela forma, são grupos que se formam ali, são amizades que duram para o resto da vida. Quanta gente hoje é amigo de outro porque jogou junto na FJF. E então, quando a gente vê que uma coisa que a gente ajudou, foi um grupo grande que fundou a FJF, né? Não vou citar nomes aqui porque eu vou acabar esquecendo. São muitos. Eu fui um deles, tive esse privilégio de ser um deles e tive a graça de ser o primeiro presidente. Então, quando a gente vê que isso deu fruto, isso continuou ao longo da vida, a gente vê que aquele esforço foi bom, que vale a pena se envolver, né? Com comunidade, vale a pena ir atrás. Depois eu entrei no movimento de irmãos, a gente faz parte do movimento de irmãos, né? Uma pastoral da Igreja Católica, e através do movimento de irmãos acabou tendo uma participação, então, em várias atividades, né? Nós coordenamos o curso de matrimônio durante muitos anos, fomos palestrantes do curso de batismo por mais um bom espaço de tempo, então muita gente nos conhece, nos viu, porque nos viu palestrando, lembra da gente, olha, aquele dia lá no curso tu falou assim, eu gostei, ainda aparece, assim, a gente encontra pessoas do curso de noivo, e vem e dizem, Paulo, um dia tu falou um negócio no curso de noivo lá que eu nunca esqueci. Eu já esqueci, mas a gente fala de coração, né? Fala de coração aberto. E tivemos, dentro do movimento de irmãos, e nessa coordenação do grupo de matrimônios, nós tivemos também uma participação que nós organizamos alguns casamentos comunitários. Acho que estás lembrado quando a gente fazia casamentos comunitários. Então, muitas pessoas também vêm e dizem, Paulo, eu casei porque vocês organizaram o casamento comunitário, né? Isso vai trazendo, assim, satisfação, vai dando um retorno e vai dando uma motivação para que a gente continue esse trabalho comunitário, né? Que a gente continue nessa caminhada, continue nessa linha. É o que eu gosto de fazer, tá? Ali dentro do movimento de irmãos, muitas atividades a gente desenvolveu. Depois, um belo dia, eu estou lá no meu escritório e aparece lá o nosso querido Padre Orlando. Padre Orlando. Convidando para fazer parte de uma comissão que ele chamava na época de comissão pensante. Que era para pensar o que ia ser feito com o salão paroquial. O nosso salão paroquial, naquela época, estava bem carente, já estava com uma vida útil grande, né? E ele queria
reformar, modernizar, mas não sabia bem como fazer. Então ele criou uma comissão ali, a gente começou a pensar, a ver o que ia fazer. Fiz parte dessa comissão junto com outras pessoas e fomos tocando. Demos início à obra e fomos tocando. Depois o padre Orlando foi transferido, veio o padre Marcos para Morro da Fumaça. E ele abraçou a ideia prontamente, vamos tocar em frente. E ele criou uma segunda comissão para tocar, porque a primeira já estava cansada. Já estava cansada. Fiz parte dessa segunda comissão também. Fiz parte da segunda. Fiquei ali na parte da segunda comissão. E conseguimos terminar o salão, né? Uma obra bonita. Muito bonita, grande. É um cartão postal da cidade, né? E hoje, Beto, eu às vezes assim até me emociono quando eu passo ali e vejo que estão utilizando o salão paroquial para uma triagem do coronavírus. Que o espaço está sendo bem aproveitado. Está servindo para a comunidade. Eu fico imaginando se nós não tivéssemos aquele espaço. Onde que nós íamos fazer essa triagem? Bem difícil são de poucos ter um espaços. espaço assim. Espaço tão bom como aquele, né? É uma pandemia que nós temos que enfrentar todos juntos, né? Estamos aqui de máscara, né? Não podemos nem dar um sorriso. Mas hoje aquele espaço está servindo. Está servindo. Então eu passo e vejo assim, puxa, eu ajudei um pouquinho isso aí. Que bom que está servindo. Isso deixa a gente contente, né? Quando o padre Marcos foi embora e chegou o padre Itamar, o salão já estava... Mas mesmo assim ele chamou e pegou o pessoal da comissão, que ainda estava ali da comissão de construção do salão, né? E disse, agora nós vamos para a igreja. Agora nós vamos reformar a igreja. E encaramos novamente, reformamos a nossa igreja. Teve aquela troca dos vitrais ali, muito bonito, né? E a igreja hoje está ali, bem mantida, uma nova equipe pegou e está tocando, com parabéns para eles, né? Que estão firmes ali. Mas eu sempre fui assim, de fazer parte dessas coisas assim. Fiz parte da diretoria do clube, lá o clube que hoje vive uma situação difícil, né? Mas enfim, naquela época a gente foi convidado também. Fiz parte lá da comissão do clube, ajudei um pouquinho lá também, e assim foi o meu jeito. Eu gosto dessa vida participativa, eu gosto de estar envolvido com a comunidade, eu gosto de estar sempre... tem que estar envolvido com alguma coisa. Tá? Nós, quando chegamos aqui, que eu me formei, nós criamos um núcleo de engenheiros de Morro da Fumaça. Tá? Para te ter uma ideia... Era vinculado ao CREA, naquela época, isso, meu Deus, 20 e tantos anos atrás. Nem sei como é que está hoje, mas na época o CREA tinha uma unidade central em Florianópolis e as unidades regionais. E existia no estado de Santa Catarina 2 núcleos. Morro da Fumaça foi o segundo núcleo de engenheiros do estado de Santa Catarina. Tá? Então, assim, a gente teve participação também nisso aí. Então, e outras atividades que a gente se envolve, de vez em quando tem alguma campanha aí, né? Cai uma casa, a gente tem que se envolver para ajudar a levantar. Inclusive acompanhei um vídeo muito bem assistido aqui na TV Sul, da casa que vocês doaram e tu fazia parte junto com o Zezo, para o casal de cegos, né? Era um casal de deficientes visuais. Quem encabeçou o projeto foi o Zezo, né? O José Macário, o Zezão, né? Popular Zezão. Quem encaminhou o projeto foi o Zezão. Ele era Mas foi lá, conversou comigo, Zezo, vamos junto. O Zezo com aquele coração grande, né? O Zezo é uma Como pessoa é que a gente vai fantástica. dizer não pro Zezo? Não tem como. Não tem como. Se Zezo, vamos nessa. E pegamos junto, o Zezo à frente e a gente ajudando. E construímos, e existe um vídeo mesmo. E te confesso que às vezes quando eu estou em casa, e algumas vezes já, estou em casa, estou assim, meio baixo astral, às vezes a gente está baixo astral com a vida, né? Achando dificuldades na vida, tudo, eu assisto aquele vídeo. Ficou tu foi a mensagem feliz, muito boa. Né? A música de fundo muito bonita, né? E o ato em si, né? Aquele gesto daquela equipe, do Zezo, teu e de toda a equipe, ele foi emocionante, né? Emocionante. Então, assim,
essas participações, né? Às vezes acontecem algumas coisas, algumas famílias que precisam de ajuda, que a gente acaba se envolvendo, mas isso faz parte da vida, né? Se não vivermos em comunidade, acho que não tem muito sentido. Não tem como, né? Então, esse sou eu. Assim, acho que me estendi um pouquinho, me desculpa, não, ótimo, mas ótimo. Uhum. Esse sou eu, assim, nasci aqui, cresci, tenho um jeito muito simples de ser, levo uma vida muito simples, de hábitos simples, não tenho nenhum hábito, assim, requintado, nada, sou uma pessoa simples. Gosto muito de ler, Beto. A leitura. Gosto muito de ler. A leitura é o meu hábito, eu tenho que ler. Se eu não ler, eu fico doente. Eu tenho que ler. E escrever. Escrever. Muito bem, a nossa conversa hoje é com o escritor, historiador, depois vamos falar um pouquinho mais de história, vamos falar um pouquinho disso. Pouca coisa também, porque nós temos que nos ater também hoje ao assunto principal, que é a eleição da Sermoflu. A nossa conversa hoje é com Paulo Espíndola, que é candidato a presidente à eleição 2021 da Sermoflu. Tem alguém, Ralé? Vamos lá, quem está conosco? Boa noite, Paulo. Boa noite, Beto. Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite, Ralé. Boa noite, Ralé. Então, André Bittencourt. Opa, André. Grande André. O Moacir Matiola, falando boa noite. Quem é o seu vice? Nós íamos entrar mais adiante, mas já posso posso adiantar. Pode eu convidei para ser vice na minha chapa o Gerson Maranho, de Estação Cocal, o popular Sabão, e o Gerson aceitou e está firme, é o meu candidato a vice. A gente já tem essa parceria, estamos trabalhando junto e estamos montando o resto da chapa. Não está ainda definida, mas já está bem mapeada, já está bem adiantado o trabalho. Convidei o Gerson porque confio nele, é uma pessoa que tem um perfil parecido com o meu, um perfil de transparência, um perfil de uma conduta correta, né? E tem experiência, né? Porque a Sermoflu não pode ser uma aventura, né? A Sermoflu tem que ter muita responsabilidade. Então estamos montando uma equipe com pessoas que tenham seriedade, pessoas que tenham experiência, pessoas que tenham... E o Gerson é um excelente nome, né? Convidei e fiquei muito feliz quando ele aceitou. Então o meu vice é o Sabão, o Gerson Maranhão. Popular Sabão. Vamos lá, Harry. Continuando aqui. Abraço para Patrícia Macari Espíndola. Essa tu conhece, né, Paulinho? Essa eu conheço bem. Patrícia, muito obrigado pela companhia. Abraço para o Rafael de Faveri. Opa! Grande Rafael. Rafael, grande amigo. Abraço para Silvia Mari Wagner. Opa, Silvia. Sim. Silvia foi minha aluna. Foi tua aluna? Foi minha aluna. Eita, coisa boa. Abraço para o Diego Sorato. Diego. Conhece o Diego também? Sim. Aham. Vamos lá, Diego. Grande abraço, muito obrigado pela companhia. Claudeci Silva. Claudeci Silva, músico lá em Estação Cocal. Isso. Show de bola. Paula Daniel. Paula, Daniel, muito obrigado, Paula. Paula e o Daniel também, né? Zequinha e Idete Graciano. Opa! Zequinha, gerente do supermercado Pelegrini. Grande abraço, Zequinha. Rodimar Frasson. Rodimar. Sim. A Paula Daniel falando, Paulo, resolveu ouvir os conselhos de sua querida mãe? Ela sempre dizia, tu tem que ser candidato, tu tem que ser candidato. Eu dizia, calma. Agora eu ouvi. Abraço para o Pedro Graciano. Opa, Pedrinho. Silvana Valdez Martins. Certo. Silvana, muito obrigado. Márcio Marques. Esse é da casa, né, Beto? Esse é da casa, o Marcinho é da casa, é verdade. Werner João Pereira. Werner, grande figura. Grande figura, do loteamento, do bairro do Jussara, né? Jussara, Esperança. Isso, Esperança. O Pedro Graciano falando boa noite, boa sorte, Paulo. Opa, o Pedrinho é companheiro de escola. Muito bom. Abraço para Juliana Speck. A Juliana, certo. Moisés Conceição. Zequinha. Ege Salvão Felisbino. Como? Desculpa, não... Ege Salvão Felisbino. Ege Salvão Felisbino, família Felisbino. Isso, forte abraço, muito obrigado pela companhia.
A Gisele Edilor falando, Paulo foi meu professor no Princesa Isabel, boa sorte, conte com a gente. Opa, Formiga? Foi meu aluno. Foi teu aluno. Foi meu aluno. Marcos Roberto Bortolato, grande Paulo, boa noite. Marquinhos, meu vizinho. Teu vizinho. O vizinho. Boa noite, eu chamo Marcos. ele de vizinho. Vizinho? Vizinho. Gabriela Guglielmi. Gabriela, sim. Muito obrigado, Gabriela. A Patrícia Espíndola falando boa noite, Paulo, e boa noite, Beto Madeira também. Tá Boa bom. noite, Boa noite. caríssima. O Marco Aurélio, boa noite, Paulo. Temos junto nessa caminhada. Ah, o Marco Aurélio. Marco Marco Aurélio. Aurélio, certo. É isso. Fechou aí, Harry? Aí, Juliano Kelly Juliano e Kelly, muito obrigado. certo. e Loja Motocan. E loja Valdemar. Valdemar. O Valdemar é uma das pessoas que mais sabe falar italiano em Morro da Fumaça. Mais sabe falar italiano. Um dos melhores para conversar em italiano em Morro da Fumaça é o Valdemar. E na minha apresentação eu esqueci que eu fui professor também, né? Ah, fosse professor. Eu fui professor do Colégio Princesa Isabel, em 2 ocasiões. Então tem muita gente que também me conhece por eu ter sido professor deles, né? Dava aula ali, à noite. A todos vocês que estão nos grupos que nós não estamos conseguindo identificar, muito obrigado pela companhia. Você pode ainda se inscrever lá na nossa página do Facebook ou lá no YouTube também, que nós estamos todas as entrevistas ao vivo pelo YouTube TV Sul. Vai lá, se inscreva para você receber todas as notificações. E também você pode se inscrever aí no perfil do MF Sul Morro da Fumaça, porque TV Sul Comunitária não há mais espaço, né? Já fechou em 5.000, mas você pode ir lá então no MF Sul Morro da Fumaça, que ainda tem espaço para você se inscrever e receber também todas as notificações. O nosso convidado de hoje é Paulo Eduardo Espíndola, que é um dos candidatos a presidente da Sermofu, agora na próxima eleição, nesse ano de 2021. Paulo, vamos pegar aqui um ganchinho ali da nossa telespectadora, quando falou, Paulo, até que fim ouvisse o conselho da mãe, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo que eu conheço já há tanto tempo, eu recebesse muitos convites para ser candidato a prefeito, a vereador, a outros momentos candidato a presidente da Sermofu. Por que não aceitasse naqueles momentos? Beto, eu tinha sempre, como te falei, tem esse perfil de ajudar, né? De contribuir, de estar envolvido com a comunidade. E naqueles momentos eu estava construindo a minha vida, né? Minha vida profissional, minha vida familiar. E eu achava assim que se eu fosse me envolver num processo político naquela época, eu ia ter que fazer uma carreira política. Eu ia participar de um processo, depois ia participar de outro, depois de outro e outro e assim, né? E agora eu estou com a vida mais estabilizada, os filhos estão formados, já sou avô, né? E a coisa está mais tranquila para a gente ter mais tempo. Então eu vi que agora era o momento de eu dar a minha contribuição para a Sermofu. Eu não quero ir lá para a Sermofu, sou candidato, espero contar com o apoio dos associados, se eles entenderem. Um pouquinho mais próximo. Se eles entenderem que eu mereço essa oportunidade, né, de ir lá administrar a Sermofu, eu quero ir lá para administrar a Sermofu e depois entregá-la para o meu sucessor melhor do que eu peguei, com um trabalho feito. Não quero fazer carreira política, não tenho essa pretensão. Não é esse o foco. Eu quero dar a minha contribuição para a Sermofu. Por isso, agora, depois de muito pensar, conversar com a família, com amigos, essas manifestações que vêm assim, eu disse, não, então agora vamos tentar, né? Vamos colocar o nome à disposição. E coloquei. Para isso, é claro, eu tenho uma metodologia de vida, assim, de me preparar para as coisas. Me preparar para as coisas. Então, essa ideia já vem amadurecendo há 2 anos. Desde que há 2 anos atrás um grupo de amigos se reuniram, me pediram, Paulo, tu vai ser o nosso candidato, tu vai, né? Eu comecei a amadurecer a ideia e eu comecei a me preparar, eu já comecei a estudar para ser presidente da Sermofu. Eu comecei a ver as coisas. E não dá para ser uma aventura, né, Paulo? Não, a Sermofu não merece um aventureiro. Tem que ser uma pessoa muito bem preparada. Temos várias pessoas preparadas para ser presidente da Sermofu.
Mas eu me preparei para isso, eu estou me preparando para isso. Então, agora, como eu me achei preparado e como eu acho que é uma fase da minha vida que eu posso me dedicar à Sermofu, porque ela precisa de atenção, ela precisa de... Não dá para ser presidente da Sermofu para ir de vez em quando lá, não. Tem que ser dedicação total. Então eu coloquei meu nome à disposição agora. Por isso, agora. Antes, não, porque entendia que eu precisava primeiro construir a minha vida. Paulo, o que é possível? Vamos falar de sonhos aqui. Como te preparasse, certamente estudasse, pensasse na Sermofu, acompanhasse o desenvolvimento dela. Quais os sonhos? O que tu pensa? Quais os projetos para essa empresa tão importante economicamente para Morro da Fumaça região? A Sermofu, ela é uma cooperativa e como tal ela deve ser tratada. O dono da Sermofu é o associado. Ele vai decidir quem é o presidente e ele vai decidir a forma que a Sermofu deve ser administrada. Se eu tiver a graça de ser escolhido entre os associados da Sermofu para ser o presidente, eu tenho já um plano de trabalho, certo? A Sermofu, como cooperativa, ela tem um corpo técnico de funcionários lá muito bom, muito qualificado, tá? O corpo técnico da Sermofu faz um atendimento ao consumidor de uma forma maravilhosa. A qualidade da energia da Sermofu é boa. O preço da energia da Sermofu é razoavelmente bom. Dá para modificar alguma coisa? Dá. Trabalhando com seriedade, trabalhando com calma, dá para melhorar. Mas ele, comparado com outras cooperativas e outros fornecedores como a Celesc, ele é um preço razoável. Então, eu não vou ser aventureiro de chegar lá desmontando a equipe, botando gente para a rua, fazer perseguição política como estão fazendo, tirando excelentes profissionais por motivos que a gente não quer nem comentar aqui, uma falta de humanidade. Não vou perseguir ninguém. Funcionários da Sermofu, o corpo técnico é muito bom, o atendimento é bom e vai ser mantido. Não vou para lá para perseguir ninguém. Ajustes haverão, mudanças haverão, mas elas são pontuais. O grupo é muito bom, certo? Sermofu, como outras cooperativas, ela tem um subsídio na compra da energia. Só que isso vai sendo retirado aos poucos. Ano a ano eles vão retirando esse subsídio. Então vai chegar um momento em que a Sermofu tem que estar preparada para esse momento. E este momento é a entrada da compra de energia no mercado livre, nos leilões de energia. A cooperativa de Içara já fez isso. Ela já comprou um pacote de energia lá no Mercado Livre, lá do Paraná, da Copel, acho que se eu não estou enganado. Vai chegar uma hora que a Sermofu vai ter que fazer isso. Só que para chegar nesse momento ela tem que estar preparada, tem que haver algumas modificações, tá? Uma das modificações que eu pretendo fazer se chegar lá, eu vou mais na primeira semana abrir um canal de comunicação e de negociação com o governo do estado e com a Celesc, para que a Sermofu passe a operar a subestação. A subestação aqui do centro não é operada pela Sermofu. E é essencial que ela passe a operar aquela subestação. Porque aí a gente já vai se preparando para esse novo momento. Tá? Quanto à questão ali do centro, vamos descentralizar. Precisa descentralizar, ela está aqui, mas ela precisa estar nos bairros. Estação Cocal, principalmente, e a região ali do Presidente Vargas e loteamento Marli, ali, né? Que a gente diz que é na Próspera, né? Aquela região ali. Uma região grande de muitos consumidores, a Sermofu tem que estar mais presente lá. Para isso ela tem que ter lá um posto de atendimento. Mas quando eu falo posto de atendimento, não é um posto de cobrança. É um posto de atendimento. Cobrança, para esclarecimento, para que o consumidor vá lá e seja o atendimento que tem aqui. O atendimento que tem aqui. Ele tem que ter lá também. Tem que ter na Estação Cocal para evitar o deslocamento das pessoas, facilitar proximidade com o associado, né? Pretendo fazer pré-assembleias, antes da Assembleia Geral, nós vamos fazer pré-assembleias, também nas comunidades. Vamos ter pré-assembleias na comunidade, pelo menos nessas 3 de início, e depois até ampliar mais. Por que não uma pré-assembleia no Dembosque?
Por que não uma pré-assembleia na linha Torres? Por que não uma pré-assembleia no Presidente Vargas? Outra no loteamento Marli? Outra na Estação Cocal? Certo? Vamos ao encontro do associado. Não é difícil de fazer, não tem custo alto. Aproxima do associado. Não pode ter medo do associado. Até porque assim o jeito da gente de ser é muito transparente, vai ser tudo muito às claras. Não tem nada para esconder. Vamos mostrar a realidade. Então vamos atrás do associado. Outra coisa que eu penso, Beto, que é um sonho, tu falou em sonhos, né? Quando tu falou em sonhos, eu digo, é um sonho que eu tenho. É um sonho. E agora, se eu chegar lá, eu vou realizar esse sonho. Eu me empolgo e baixo o microfone. Desculpa todo mundo aí, mas eu me empolgo. Aquela parte operacional que funciona aqui no centro da cidade, ali, de operação, caminhões, manutenção, tudo aquilo ali, nós vamos tirar dali. A cooperativa tem um terreno aqui na saída ali, quem vai para a linha Torres, que é onde é o depósito de poste hoje. O lugar é grande, se eu não me engano são 2 hectares, espaço bom, acesso bom, tá pavimentado, está tudo certo. Vamos construir lá uma sede operacional. Vai ser melhor para os funcionários, que eles vão ficar melhor acomodados, vai ser melhor para a cidade, porque nós vamos tirar o trânsito daqueles caminhões no centro da cidade, manutenção das vias públicas, né? Hoje a gente tem que pensar em mobilidade urbana, a gente pensa que não, mas Morro da Fumaça já está... Tem horas ali que já é... Verdade. Né? Então, se a gente conseguir contribuir tirando aqueles caminhões dali, eu acho que nós já estamos fazendo a nossa parte. Ela vai sair dali, parte operacional. O centro administrativo ali, ele precisa ser reformado. Ele é meio improvisado. A gente que vai lá, assim, os funcionários, eles trabalham meio... As condições não são as ideais. E o atendimento ao consumidor, principalmente. Tu chega ali, é portinha. Não, tem que ser amplo, tem que ser bem atendido. O consumidor é o dono da Sermoful. Tá? E na parte de trás, que vai sair a parte operacional, vai abrir espaço, né? Então lá vem o meu sonho. Lá nós vamos fazer um anfiteatro, Beto. Um auditório. Tá? Esse auditório vai servir para que as empresas usem para treinamento dos seus funcionários, para palestras, cursos motivacionais, convenções. As empresas de Morro da Fumaça que hoje querem fazer uma convenção de vendas, ou de outro tipo de convenção, tem que ir para Criciúma, porque aqui não tem um espaço. Então, vai ter ali. As escolas vão ter um local para fazer formaturas, apresentações culturais. Já imaginou? Porque o espaço ali é muito propício a isso. Né? É isso, é no centro, é bom, tem toda a estrutura, é só a gente montar essa estrutura lá. E não é difícil, não é difícil. Os associados vão poder fazer, utilizar aquilo lá para uma palestra. Se tu sai um palestrante hoje em Morro da Fumaça, tu vai levar onde? Né? Uma palestra, um curso, um treinamento, formatura, apresentações culturais. Se tu quiser trazer hoje um show aqui em Morro da Fumaça, um cantor, né? Uma apresentação de um coral, vai ter esse espaço. O associado vai poder usar. Então, esse é um sonho que eu tenho de fazer ali atrás. Para alegrar a cidade, né, Paulo? Precisa a cidade ser mais alegre, né? Nós temos que dar essa contribuição. E a Sermoful pode desempenhar esse papel muito bem. E se eu chegar lá, nós vamos por essa linha. Tá? A Sermoful tem um projeto bonito de assistência social. Ela assiste várias entidades, né? Muito legal, muito bom, perfeito, através do FATS, né? Através do FATS. O FATS precisa ser até ampliado, melhorado. A Sermoful, se eu chegar lá, ela não vai ser clientelista, ela não vai dar nada para ninguém. Tudo vai ser através das entidades. Entidades parceiras, certo? Precisa fazer o atendimento social, tem entidades hoje em Morro da Fumaça que fazem o atendimento social. Basta que a Sermoful seja parceira. A Sermoful não precisa ficar lá dando coisas. O presidente da Sermoful não precisa ficar entregando coisas. As entidades fazem isso. As entidades vão fazer isso. A Sermoful vai ser parceira das entidades. Isso vai ser feito. A Sermoful tem hoje um cartão chamado Sermoful Benefícios. Perfeito, maravilhoso. Precisa ser melhorado? Precisa ser melhorado. Precisa ser mais divulgado.
e precisa ser mais aproveitado pelo associado. Isso a gente vai fazer, vai encontro ao associado. Essas ações que eu falo para ti, de fazer pré-assembleias, de montar postos de atendimento, vai nessa linha de apresentar os produtos da Sermofood, de ir lá na casa do consumidor, dizer, olha, está aqui um cartão benefício para você. A Sermofood tem um projeto hoje, tem ali, que é o auxílio funeral. A família que por uma infelicidade morre o associado, ela tem um amparo. Né? Só que hoje esse amparo é só para o associado. E nós vamos abrir o leque, ela vai ser para a família do associado. Não só, porque hoje ela só atende o associado. Se, por exemplo, a esposa falecer, não está protegida. Nós vamos abrir. A esposa, os filhos, né? Tudo com controle, com cadastro, tudo com calma, né? Eu gosto das coisas com calma, mas nós vamos fazer esse trabalho. Então são essas coisas, Beto, assim, ó, que não são difíceis de fazer. Tá? Eu acho muito possível. Não estou aqui prometendo que vou fazer coisas que eu não posso, porque tudo isso que eu estou dizendo é possível fazer. Eu já, como te falei, eu já estudei muito a respeito. Tudo que eu estou dizendo é viável. É viável, dá para fazer. E a transparência. Aí é o ponto principal, né? Eu sempre, por onde passei, o meu jeito de ser, minha forma de viver, sempre foi muito transparente, muito aberta, e vai continuar sendo assim na Sermofood. Não tem nada para esconder, o Conselho Fiscal pode olhar o que quiser, o associado pode ir lá. O portal da transparência da Sermofood ali, o portal da Sermofood, que existe hoje, está funcionando, ele é bom, ele precisa um pouco mais de informações ali. Né? Ele precisa um pouco mais de informações. São coisas pequenas, né, que a gente vai fazendo e que vai transformando. Então, em linhas gerais, assim, esse é o nosso trabalho, a nossa maneira de ser e o que a gente quer fazer na Sermofood. Muito bem, a nossa conversa hoje é com Paulo Eduardo Espíndola, candidato à presidência da Sermofood nesse ano agora de 2021. A eleição acontece no mês de março. Tem alguém aí, Rara? Vamos lá? Quem está conosco? Um abraço para André da Silva. André, forte abraço. Graziela Oliveira, dando boa noite, boa sorte, Paulo. Opa, obrigado. Salete Zanelato. A Salete. Salete. Ney Vargas. Ney, muito obrigado. Isso, Ney. Rosângela Reginaldo D'Agostin. Sei. Rosângela, sei quem é. Sabe quem é? Conhece. Luzia Sartor Vieira. A Luzia. Essa eu conheço. Obrigado, Luzia. Cecília Pelegrim. Opa, dona Cecília. Abraço. Maria Zanelato Vicentim. Maria Zanelato, sim. Terezinha Bittencourt. A Terezinha sempre participando, né? Sempre participando, né? Nós um dia desses vamos ter que dar um prêmio para ela. Ela sempre participa. Está sempre participando. Rudimar D'Agostin. O Rudimar. Cristiane Laureano Rafael. Opa. Cristiane. A Terezinha dando boa noite, Paulinho. Boa noite. Boa noite, Terezinha. Nani Felisbino dando boa noite. A Nani, moradora daqui do bairro, né? Moradora aqui do bairro. E Giovanni Costa. Giovanni. Esse mora lá perto do céu, lá em cima do morro, né? Giovanni. Muito bem. A todos vocês também que estão aí nos grupos, muito obrigado pela companhia. Esperamos que você possa fazer uma boa avaliação entre todos os candidatos, que alguns já passaram aqui, outros virão ainda. Hoje é o Paulo Eduardo Espíndola que é o nosso convidado. Esperamos que você tire bom proveito, que acompanhe bastante essa entrevista, que reveja novamente, porque depois vai ficar gravado aqui nos nossos canais, vai ficar lá no YouTube, vai ficar aqui no nosso site. Aliás, todas as entrevistas estão no nosso site rodando 24 horas por dia, que é o tvsul.com.br. Aqui nos Facebooks também vai ficar gravado, em todos os Facebooks da TVSU. Lá no LinkedIn também, então você vai ter... enfim, em todos os canais você vai ter a oportunidade de ver e rever novamente. Para você que está chegando agora, não acompanhou a nossa entrevista desde o começo, você tem essa oportunidade. Paulo, nós falamos em energia, falamos em comprar energia no Mercado Livre, mas hoje há uma tendência mundial isso é uma preocupação ambiental também,
da busca pela energia alternativa, energia mais limpa. Qual o teu pensamento sobre isso? Beto, a forma de gerar energia, ela está mudando no mundo, né? Não é que é uma tendência mundial. A grande fonte de energia sempre era a queima, né? Sempre era a queima, sempre térmica, né? Isso foi durante muitos anos. Hoje isso já está em desuso. Nós estamos acompanhando o problema que está aqui em Capivari de Baixo, que a companhia quer entregar já o complexo ali, né? Não quer mais gerar energia através da queima de carvão. Então a energia através de queima, ela, vamos dizer assim, que ela está fora de moda. Qualquer tipo de queima, tá? É uma energia que está fora de moda. Hoje se busca alternativas dentro das chamadas energias limpas. A hidráulica é uma delas, né? Que é muito usada no Brasil. E a tendência muito forte hoje é a eólica, dos ventos, e também a fotovoltaica, que é a do sol. Certo? Essa é, digamos assim, a bola da vez, né? Hoje, o Brasil tem um potencial de geração enorme, notadamente no Nordeste, né? Centro-Oeste, mas o Sul do Brasil também apresenta condições boas, tá? Comparado a outros países, aos países europeus, o Sul do Brasil é um paraíso. Mas no Brasil a grande fonte é o Nordeste e o Centro-Oeste. Inclusive que já tem energia de 70% já é a energia promovida, a energia limpa, né? É energia limpa, energia solar. Lá energia tem solar. Já grandes usinas solares já produzindo energia. Mas o Sul do Brasil também apresenta condições. Tá? Isso, claro, Beto, demanda estudos, demanda avaliações, né? Porque existe ainda um custo alto para a implantação, para que se tenha um retorno. É a tendência. A Sermofu vai ter que chegar nesse ponto também. Eu não falo isso como uma prioridade ali nas minhas primeiras ações, caso eu seja eleito, elenquei aquelas ações todas ali, porque aquelas são ações possíveis de serem feitas logo. Tá? Mas esse levantamento para a produção de energia, a Sermofu vai ter que fazer, ela vai ter que participar disso aí. Tá? Eu não falo porque eu não gosto de dizer, eu vou fazer de energia solar. Tá? Isso leva tempo. Não é com duas conversas, né? Não, é com duas conversas, é preciso um estudo, né? A energia eólica, aqui no sul, na nossa região, já existe um estudo dos ventos. Tá? Ele se mostra muito favorável em cima da serra, que já implantaram, tem um parque eólico ali em cima da serra, né? E aqui na costa marítima, aqui próximo à praia. São os dois locais melhores de vento aqui na nossa região. Tá? Isso já existe estudos. A da serra já implantaram. A do litoral, alguém vai implantar, isso vai acontecer. Só que o problema ali é que os melhores locais, eles estão localizados dentro da APA da Baleia Franca. Então já assim, eu vou fazer. É preciso ver se é possível fazer. Né? É claro que a Sermofu vai ter que chegar nesse momento, partir para a geração de energia. Tem que começar a se preparar, né? Só que tem que se preparar. Eu não falo isso como uma ação assim, porque eu não vou fazer isso de imediato. Agora, estudos, levantamentos, para que isso seja possível, com certeza. Seriam essas duas formas que nós teríamos aqui próximo a nós, né? A Sermofu pode também se tornar parceira, ela pode comprar cotas de energia, porque hoje a energia tu pode comprar em qualquer lugar do Brasil, né? Ela pode comprar cotas de alguma hidrelétrica também. Ela pode comprar, isso é possível também. Só que, claro, tudo é aquilo que eu falei, é com calma, com uma negociação, com avaliação, né? Ver se é vantagem, se não é, mas é um caminho, é um caminho. A Sermofu vai ter que produzir sua energia num futuro próximo, tá? Só que, eu volto a dizer, com calma, pé no chão, e eu não estou aqui para fazer promessa aventureira. Que não se possa cumprir, né? Cumprir. Tudo que eu disse ali que eu vou fazer, é possível de fazer a curto prazo. A curto prazo. Agora, produzir energia já é uma conversa que precisa ser bem pensada. Até porque tu é engenheiro, conhece bem essa área também, né, Paulo? Não é a minha área, digamos, específica, mas a gente vai atrás, né? A gente, hoje em dia, né? Informações Paulo, já tem data para a eleição? Acredito que é final de março, né? Eu não sei te dizer. Não tem uma data específica.
Tá na hora já? Bom, o Halle já está apontando aqui, tá na hora. A nossa conversa foi... Não percebemos, né, Paulo? Conversar aqui sempre é bom, né, Beto? Conversar aqui sempre é bom recebê-lo aqui também, Paulo. Lembrando a você que na próxima terça-feira o nosso convidado aqui às 7h vai ser o candidato Vânio Santos. É o nosso convidado, entrevistado aqui na TV Sul, ao vivo também com você, às 19 horas, o Vânio, que é candidato também a presidente da Sermoful. E lembrando que amanhã estará aqui o Ricardo Guedin, às 9h, para uma entrevista aí, o vereador eleito para esse mandato para o próximo mandato agora de vereador para os próximos 4 anos. Então, ao vivo também, amanhã às 9h. Paulo, aquilo que eu não perguntei, que de repente tu viesse preparado para falar e eu não perguntei, por favor, posso dirigir aquela câmera ali, fica à vontade. Beto, a gente já falou bastante, né? Até já estamos com o tempo estourado, eu peço desculpas. Que a gente se empolga, né? É muito bom conversar aqui com vocês. Eu só tenho a dizer que eu me coloquei à disposição, peço aos associados que, se me derem essa oportunidade, vocês são os donos da cooperativa. Quem manda na cooperativa é o associado, não é mais ninguém. O voto é do associado. Se você entender que eu posso contribuir para a cooperativa, para que a Sermoful faça um bom trabalho na Sermoful, eu peço o seu voto. Com muita humildade, com muito carinho, eu peço o voto para que eu possa me eleger presidente da Sermoful. Se vocês entenderem que eu mereço essa oportunidade, agradeço de coração, vocês vão ter lá um amigo trabalhando para atendê-los, para buscar soluções para a Sermoful e que a nossa comunidade se fortaleça. Cooperar faz bem, e eu quero cooperar com a Sermoful. Boa noite, Beto, obrigado pelo espaço. Muito bem, Halle, fechou aí? Tem mais alguém aí? Vamos lá, quem está aí então, para a gente finalizar? Um abraço pro Samuel Wojciechowski. Opa, o Samuel. Samuel, Boa sorte, Paulo. Entrevistei ele na Rádio Estação Cocal quando lançou o livro Dolina, a Nona Bambina. Ótima pessoa. Eu mesmo tive uma entrevista com o Samuel lá. Muito bem. Nunca mais tinha conversado com o Samuel, tinha ouvido falar no Samuel. Que boa notícia, Samuel. Está aí conosco. Terezinha Bittencourt falando que a gente tem que ouvir todos. Ok, Terezinha. O Célio Teixeira. Grande Paulo, esse tem bom gosto, é vascaíno. Sério, é parceirão. Vascaíno também, né? Eu achei que ele era corintiano. Não, vascaíno. Mas eu acho que esse cara mudou, cara, hein? Não. Eu acho que ele mudou. Não é vascaíno. Muda, é vascaíno de coração. Não Raiz. muda. Abraço pro Eduardo Serafim. Opa, Eduardo, ó. Grande Eduardo. E o Fábio Garcia, boa noite e meus parabéns pela ótima entrevista. Opa, Fábio. Grande Fábio. Bom revê-lo novamente. Bom rever. São pessoas que a gente, né, tem um carinho, assim, agradeço pelas manifestações e até peço desculpas se a gente nessas visitas todas não conseguir visitar todos. Né, porque é quase impossível visitar todos. A gente está em campanha, né? Sai o dia inteiro e reuniões e trabalho da gente também, né? Então a gente não consegue visitar todos. Peço desculpas e mando um abraço a todos os meus amigos. Aproveitar o espaço. O espaço, isso. Tá bom? Tem mais alguém aí, Halle? E a Paula Daniel falando boa sorte. Obrigado. Muito bem, assim, Paulo, muito obrigado. Foi uma alegria recebê-lo aqui. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso canal. E certamente a gente se sente bem com a tua presença aqui no nosso canal. Bom, Beto, eu que agradeço o espaço e desejo um bom trabalho aí para vocês. Muito bem, e assim nós vamos fechando a nossa entrevista de hoje. O nosso convidado hoje foi Paulo Eduardo Espíndola, candidato a presidente na próxima eleição da Sermoful nesse ano agora de 2021, no mês de março. A gente se encontra no próximo programa. Forte abraço, até lá!